Se você está procurando um notebook para trabalho ou estudo e ainda com potência de sobra ali para rodar alguns jogos leves, esse aqui pode ser uma excelente opção. Hoje eu vou te mostrar mais detalhes do Acer Aspire 5, modelo A51257. É um notebook que tem um excelente custo-benefício, é fácil de fazer o upgrade e eu vou te mostrar todos esses detalhes no decorrer do vídeo. Tem algumas variações desse notebook, você encontra ele com 512 GB de SSD, que é o caso desse aqui que eu estou testando, e também encontra ele com 256 GB de SSD. E esse SSD ele é sempre NVMe. Eu sou o Léo do Infovídeo, então vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes do Acer Aspire 5. Começando pela configuração, esse notebook tem um processador Core i5 de 12ª geração, o modelo é o 12450H, é um processador bem forte, ele conta com 8 núcleos e 12 threads, 12 MB de cache e o clock pode variar de 1.5 até 4.4 GHz. Essa variação de clock é normal, é bem comum nos processadores. Quando você estiver fazendo uma tarefa mais leve, ele vai abaixar o clock, dessa forma ele economiza energia e também vai aquecer menos. E quando você precisar de mais desempenho, ele sobe o clock para te entregar uma melhor performance. A placa de vídeo que vem nesse notebook é uma placa de vídeo integrada UHD Graphics XE-G4. É uma placa de vídeo de entrada da Intel, mas para a categoria desse notebook ela atende muito bem. Você não vai conseguir rodar jogos muito pesados, também não é indicado para quem trabalha com modelagem 3D e tarefas que exijam mais da placa de vídeo. Mas para jogos leves ela dá conta, e também para um trabalho 3D mais leve ela também vai dar conta. A memória que vem nesse notebook ela é DDR4 a 3200 MHz. O legal desse notebook é que a memória RAM não é soldada, ela tem 2 slots de memória RAM. Então nesse notebook aqui vem 2 pentes de 4 GB, a Acer informa que esse notebook suporta até 32 GB, então você consegue abrir esse notebook e fazer o upgrade facilmente para até 2 pentes de 16 GB, dando um total de 32, que é o limite máximo informado pela Acer. Para você ver como é fácil fazer o upgrade desse notebook, você pode conferir o vídeo clicando no card que está aparecendo aqui em cima. Você pode abrir o notebook e fazer o upgrade de memória RAM e SSD sem perder a garantia, desde que você não danifique nada no notebook. E se você não tem experiência na área, eu aconselho que leve para um técnico de confiança. Esse notebook também vem com 2 slots do tipo M2, então você consegue usar até 2 SSD do tipo NVMe. Esse modelo aqui já veio com um SSD NVMe Gen 4 X4 de 512 GB. Você pode fazer o upgrade facilmente, sem ter a necessidade de formatar o notebook, já que ele tem um slot sobrando. É só comprar um SSD de 1 TB, por exemplo, coloca no outro slot e dessa forma você vai ter 1,5 TB. Um SSD de 512 para o sistema operacional e programas e mais um SSD de 1 TB para armazenamento. Apesar de rodar alguns jogos, ele não é um notebook gamer, então se você está pensando em jogar, eu aconselho que você compre um notebook gamer. Aí ele vai ter uma placa de vídeo dedicada e o desempenho vai ser muito superior. Um ponto fraco desse notebook é a tela. Aqui nós temos uma tela com painel TN. Esse tipo de painel ele tem uma distorção muito forte quando a gente olha de cima e também quando olha por baixo. Dá para notar que a distorção é realmente bem grande. Até que o ângulo lateral não é muito ruim, mas olhando de cima e de baixo, ele realmente perde muita qualidade. Se ele tivesse um painel IPS ou WVA seria muito melhor, mas pelo menos é uma tela Full HD, com 1920 por 1080 a 60 Hz. Tem as bordas bem finas, aqui na parte de cima um pouquinho mais grossa, e tem a webcam aqui com resolução HD de 720p. Na parte de baixo nós temos o adesivo referente à resolução da tela, a marca Acer aqui no meio, nessa parte que a gente pode conferir a saída de ar quente. O teclado dele é bem gostoso de digitar, as teclas são bem baixinhas, ele é no padrão brasileiro ABNT2, tem acentuação brasileira e também tem um teclado numérico. Se os números não estiver funcionando, é só apertar a tecla NUM. Aqui você liga ou desliga o teclado numérico. Nas teclas aqui de cima, a gente conta com vários atalhos. Ele vem configurado por padrão para funcionar o atalho. Então, se eu apertar o brilho aqui, por exemplo, dá para a gente notar ali na tela que já está funcionando. Se eu quiser usar a tecla F, eu preciso pressionar a tecla FN mais a tecla desejada. Aqui nós temos o volume, que você pode mutar o microfone. Quando ele está mudo, ele fica com uma luz acesa. Também tem uma luz aqui no Caps Lock, quando o Caps Lock está ativado, ele acende a luz, isso é muito bom. Faltou só essa luzinha aqui no teclado numérico, poderia ter na tecla NUM. Aí você consegue ver aqui pela tela, quando está habilitado e desabilitado. O touchpad, se não estiver funcionando, é só você pressionar a tecla FN mais a tecla F10. Dá para ver aqui na tela que ele mostra quando está ativado ou desativado. Mais abaixo nós temos um adesivo referente ao processador. Tem o touchpad eu achei num tamanho bom, ele é bem responsivo também. O clique é silencioso.
Aqui nós temos um adesivo com algumas informações. A tela, quando você abre, ele dá uma certa elevação na base do notebook, melhorando a circulação de ar, fazendo com que ele fique mais frio. A tampa desse notebook é em alumínio, eu já vou te mostrar com mais detalhes daqui a pouco. Ele tem uma porta USB-C Thunderbolt, dessa forma você consegue fazer o carregamento do notebook e também transmissão de vídeo, funciona tipo uma porta HDMI. Já vem preparado para fazer o upgrade de SSD, tem Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, a porta HDMI é 2.1. Então alguns diferenciais que a gente nota aqui de cara é a porta HDMI 2.1, normalmente no notebook nessa faixa de preço é porta HDMI 1.4, e a porta USB-C normalmente é só para transferência de dados. Nesse aqui a gente já encontra uma porta USB-C Thunderbolt, onde é possível ligar um monitor e também fazer o carregamento da bateria do notebook. Aqui na parte de cima nós temos uma tampa em alumínio, tem um acabamento muito bom, a marca Acer aqui. Tem um detalhe aqui na extremidade da tela. Aqui na parte de trás tem um pezinho de plástico. É isso que vai fazer com que a base levante um pouco e melhore a circulação de ar. Dá pra gente notar também a saída de ar quente aqui na parte de trás. Aqui na parte de baixo nós temos os dois alto-falantes, tem 4 pezinhos de borracha, tem uma grande área aqui de entrada de ar e dá pra gente notar que ele tem 2 ventoinhas aqui. E isso é muito bom porque ele tá com um processador potente, o processador potente esquenta mais e tendo apenas uma fan, às vezes não dá conta, o notebook fica muito quente, então tendo 2 fãs, isso ajuda muito. De conexão, aqui do lado esquerdo nós temos o conector de energia, onde a gente liga o carregador. Tem uma porta RJ45, que é para a internet. Ela é uma porta gigabit, uma porta HDMI 2.1, 2 portas USB do tipo A 3.1 e uma porta USB-C Thunderbolt. Do outro lado nós temos a luz do power, luz da bateria, um conector para fone e microfone, mais uma porta USB-A 3.1 e aqui nós temos uma trava de segurança. É possível abrir esse notebook com uma mão. Dá para notar que ele levanta um pouco a parte da frente, eu vou fazer de novo aqui para você ver. Quando eu abro aqui com uma mão, ele levanta um pouquinho aqui a parte da frente, mas pelo menos é possível abrir com uma mão. Não faz tanta diferença, mas eu gosto de mostrar isso nos vídeos de review que eu faço de notebook. Um pouco da qualidade da webcam. A qualidade não é muito boa, mas para fazer uma videoconferência, alguma coisa assim mais simples, é possível usar assim tranquilamente. E o som que você está ouvindo também é através do microfone do notebook. Tá balançando um pouco a câmera, porque eu estou segurando esse notebook com uma mão. Eu estou com uma mão livre aqui e com a outra estou segurando o notebook. Esse notebook ele pesa 1,84 kg. Então ele tem um peso razoável, mas para transporte isso é bem tranquilo. Vou colocar na mesa aqui um pouquinho e você vai notar que a imagem fica bem estável. Então é bem tranquilo usar a webcam desse notebook. E ao lado da webcam também acende uma luz verde quando ela está em funcionamento. Eu abri o HW Monitor para a gente conferir a temperatura e no uso comum ele fica bem frio, dá para a gente notar que a temperatura atual aqui está em 37, 38 graus. Vou fazer um benchmark agora bem simples aqui usando o CPU-Z, só para a gente ter uma ideia da pontuação. Então vou clicar aqui em Bench. Então dá para a gente ver a pontuação aqui de 3.386 no multithread e 622 no single thread. As fãs desse notebook são muito silenciosas, no uso comum você nem ouve elas trabalhando e quando você exige demais do notebook, aí sim elas vão girar mais rápido e você vai perceber um barulho, mas é bem tranquilo. A pontuação aqui no benchmark do CPU-Z ela foi mais baixa porque eu tô com ele fora da tomada, então eu vou conectar aqui na tomada e você vai reparar que a pontuação vai subir. Então eu recomendo que você use esse notebook na tomada, dessa forma você vai ter mais desempenho e também não vai ter problema com bateria, porque esse notebook não tem uma autonomia muito boa, varia ali de 2 a 3 horas. Então agora dá pra gente notar que a pontuação aqui já subiu para 4.790 em multithread e 692 em single thread. Eu vou fazer um stress aqui rápido só para a gente ter uma ideia da temperatura que ele atinge quando a gente está usando o processador em 100%. Aqui no gerenciador de tarefas dá para a gente notar que ele está em 100%. Em 100% de uso, ele chega a bater aqui 93 graus e quando fica vermelho assim é porque ele está cortando o desempenho, que a gente chama de throttling. Ele faz isso como proteção do processador, porque se esquentar demais vai estragar. Eu vou tirar ele da tomada e você vai notar que ele vai cair o uso do CPU. Por aqui a gente consegue ver melhor. O clock do processador caiu para 1.85 com ele fora da tomada.
E com ele na tomada, dá pra gente ver aqui que já subiu para 3.36. Então, se você quer desempenho, use esse notebook com ele na tomada. Esse é o notebook intermediário da Acer. Abaixo dele tem o Acer Aspire 3. Esse notebook que eu estou testando, o Acer Aspire 5, ele é recomendado para estudo e para trabalho de forma geral. Alguns jogos leves você consegue rodar, mas para trabalho em 3D e jogos mais pesados, eu recomendo que você compre um notebook com uma placa de vídeo dedicada. Aí você vai ter um desempenho muito melhor. Mas para as outras tarefas, como estudo, internet, para outros trabalhos mais leves, esse notebook aqui ele sobra desempenho. O processador que está aqui é muito forte. O que dá uma limitada nele é a placa de vídeo, por ser uma placa de vídeo integrada. A gente pode até notar que existem notebooks gamer que usam esse processador, só que como uma placa de vídeo dedicada. Aí o desempenho é outro, porque você vai ter uma placa de vídeo forte junto com um processador forte. Aí você vai ter o melhor desempenho possível. O que poderia ter nesse notebook para ele ficar ainda melhor é uma tela IPS ou WVA para ter uma melhor qualidade de imagem. Poderia ter também uma entrada para cartão de memória. Eu acho que não é muito usual hoje em dia, mas para algumas pessoas isso faz falta. Ele tem alguns diferenciais, que é a tampa em alumínio, porta RJ45 e USB-C Thunderbolt. Essas coisas não estão presentes nos concorrentes dele, pelo menos isso não é comum na faixa de preço dele. Então essa é uma grande vantagem para esse notebook. Outra grande vantagem para esse notebook é a facilidade de upgrade. Você consegue colocar 2 SSD do tipo NVMe, consegue colocar 2 pentes de memória. Hoje em dia é muito comum ter apenas um slot de memória RAM e alguns modelos nem tem. Tem apenas a memória soldada e você fica limitado à quantidade de memória que já vem de fábrica. Nesse aqui você consegue colocar até 32 GB, segundo o fabricante. Talvez suporte até mais, mas eu gosto de passar para você o que o fabricante recomenda, que são até 2 pentes de 16 GB, dando um total de 32. A memória do tipo DDR4 a 3200 MHz. Eu vou deixar o link desse notebook e das peças compatíveis com ele aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário. Dessa forma fica mais fácil para você comprar esse notebook ou as peças para fazer o upgrade. Lembrando que os links das peças que eu deixo aqui são peças originais. É muito comum comprar SSD e memória RAM falsificada hoje em dia. Então o ponto fraco desse notebook seria a tela, mas isso não é um problema se você não está acostumado com uma tela de alta qualidade e também se você vai usar esse notebook com uma tela externa. A perca de desempenho fora da tomada é muito comum nos notebooks. Eu falo mais sobre bateria no outro vídeo, que você pode conferir clicando no card que está aparecendo aqui em cima. De modo geral, esse é um notebook que tem um excelente custo-benefício. Ele entrega várias coisas que os seus concorrentes não entregam, por isso hoje esse seria a minha escolha nessa faixa de preço. Eu sou o Léo da Infovídeo, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!